Obrigada. Bom, boa tarde, deputadas Marçal, Mário, deputada Janete Peitá, deputada Luísa Londina, prefeito. Quero começar dizendo que assim que recebi o convite para estar aqui presente nesse seminário, eu fiquei bastante feliz e bastante preocupada também com a responsabilidade que seria estar aqui junto com a nossa querida deputada Luísa Londina, que para mim, sou moradora dessa cidade de Parelheiros, que nasci aí e cresci enquanto a deputada era a nossa prefeita. Para mim é um grande orgulho, ela sempre será uma grande referência de que as mulheres, independente de onde elas vêm, independente das suas trajetórias, elas têm direitos e elas têm poderes. Então, assim, para mim é uma grande honra estar junto com a deputada Luísa Londina, vai ser sempre muito bem lembrada como uma grande prefeita dessa cidade. Então, dizer que a Marcha Mundial das Mulheres é um movimento que ele é internacional, não é só no nome, ele existe em 92 países. Aqui no Brasil ele foi fundado em 99, movimento que ele é composto só de mulheres em luta por um mundo justo, por um mundo democrático. E seguindo o nosso propósito de sermos um movimento feminista de rua, que não é um movimento apenas que atua nos espaços institucionais, mas um movimento de rua, nós vimos participando de vários movimentos de rua, seja pelo direito das mulheres, seja por um país justo, por um país democrático, por uma sociedade livre, por uma sociedade em que todos e todas possam se expressar. Então, assim, que nós sempre atuamos também junto com os movimentos que pedem o direito à cidade, os movimentos que reclamam aquilo que é um direito nosso, que não é um pedido, mas que sim é um direito nosso, uma garantia que deveria ser nossa. E é assim que nós fomos para as ruas mais uma vez, depois do 8 de março, que nós sempre vamos nas ruas, e fomos esse ano também na Paulista, depois de uma série de outros atos que nós fizemos contra o Estatuto do Nascituro, contra a cura gay, que na verdade amor não tem que ser curado, amor tem que ser dado e recebido. Então, assim que nós fomos o ano inteiro às ruas, nós também participamos dos movimentos de junho e julho, junto com vários outros movimentos. E nós participamos dos movimentos de junho e julho com a certeza de que era preciso fazer um diálogo entre duas lutas que para nós é fundamental: a luta pelo direito à cidade e a luta contra o machismo. Venho aqui falar pela Marcha Mundial das Mulheres, então não posso deixar de dizer de que é importante que a gente olhe para a questão do transporte, sabendo que ele é diferenciado para as mulheres e para os homens. A luta pelo direito à cidade, a luta pelo transporte público, ela deve ser uma luta de todos e todas, unidos, com unidade, mas também entendendo as diferenciações que cada uma tem nesta luta. A gente então participou, trazendo para essa luta sobre o transporte, trazendo para essa luta do direito à cidade, que a gente quer direito para todos e todas, não apenas para metade da população. Que a gente quer que as mulheres também tenham direito a esse acesso ao transporte, que as mulheres também possam ter direito à mobilidade e acesso à cidade. A gente imagina, pela plateia, que não precisa reforçar a situação que ainda as mulheres são submetidas na nossa sociedade. Já avançamos muito, mas as deputadas aqui não me deixam mentir, que se a gente pensar, por exemplo, no nosso Congresso Nacional, nós somos ainda 9% de todo aquele Congresso. Isso para dizer, assim, que um dado mais nítido de como a nossa luta ainda precisa avançar mais. Se a gente pensar nas condições de trabalho, que são a nossa base material de tudo e todo, a gente ainda tem condições ainda muito mais precárias, desigualdades salariais, e sem deixar de mencionar o que é a nossa base da desigualdade, que as nossas tarefas, que as responsabilidades domésticas, familiares, ainda recaem sobremaneira sobre as mulheres. E por que eu trago essa questão? Porque ao pensar o transporte público, ao pensar o transporte dentro da cidade, é importante levar isso em consideração, porque as mulheres têm uma relação diferenciada com o transporte. No nosso país, as mulheres são 52% da população, mas o estudo do IPEA demonstra que são 58% da população que usa o transporte público. Por que isso? Bom, primeiro porque normalmente quando tem um carro só na família é o carro do marido, do chefe da casa, que acha que é o chefe. Então tem o carro lá do chefe de casa. A mulher, de vez em quando ele presta para a mulher. Ou então, por terem as responsabilidades domésticas, muitas vezes elas usam mais o transporte porque elas têm que levar os filhos para a escola, buscar, levar
levar no médico, levar em outras atividades. Então as mulheres são 58% dos que usam transporte público, e só que elas fazem viagens menores com trajetos mais curtos. Então isso é importante ao você pensar uma política de transporte, porque você tem que levar em consideração essas variantes. Você não pode pensar que todos e todas usam como se fosse do mesmo jeito. Então, isso, se a gente pensar, por exemplo, numa cidade em que não tem bilhete único, você vai perceber que então as mulheres elas gastam muito mais o seu salário, que já é menor, com transporte público. Ou não, ou elas também são a maioria dos que fazem os trajetos a pé. As mulheres são 72% daqueles e daquelas que fazem os trajetos de mais de 5 km diários a pé. Por quê? Porque são esses trajetos que elas não têm como fazer utilizando o seu transporte individual. Então, e aí tem o tema clássico, que não dá para deixar de falar, porque ele é clássico, mas ele é trágico, da violência e da qualidade do transporte quando a gente se utiliza dele. Os casos de assédio, de violência, de tudo mais que acontece dentro do transporte, que tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui já passaram por um momento desse, porque passa mesmo. Então tenho certeza que todas que estão aqui já passaram por casos de assédio, de violência, de olhares, de esfregões dentro do transporte público. E aí é também necessidade, ao pensar o transporte, não só o seu valor, mas como você vai de fato poder ter direito pleno ao seu uso. Então precisa ser um transporte com qualidade, um transporte sem violência, um transporte seguro. Então, e aí também já deixar uma solicitação, que essa casa aqui tem discutido bastante, que é a questão dos vagões femininos. Eu acho que era importante também consultar ainda mais os movimentos de mulheres sobre as suas posições. Digo que não é consenso entre os movimentos de mulheres a necessidade de segregar as mulheres dos homens. A gente não devem ser as vítimas que devem ser as segregadas, e sim os possíveis assediadores. Então, a gente quer unidade entre os movimentos, a gente quer unidade entre os homens e as mulheres, a gente não quer ter que ser segregada dos espaços públicos. Então, foi com essas certezas, porque são certezas construídas na luta, construídas junto com os movimentos sociais, construída junto com o movimento Passe Livre, o movimento estudantil, o movimento de moradia, que nós fomos para a rua em junho e julho. A gente estava lá presente e também levávamos as nossas bandeiras, que assim como eu disse para vocês, não é apenas pelo transporte, que é um direito que a gente reconhece a fundamental importância dele para a gente ter acesso à cidade, mas assim também para a gente ter segurança, para a gente ter moradia, para a gente ter saúde digna, para a gente ter educação de qualidade pública. Foi assim que a gente foi fazer valer o que, com muito orgulho, aqui os deputados e deputadas de outras gerações construíram e lutaram, que foi para uma nova Constituição Federal em 88. Nossa Constituição Federal, ela de 88 está fazendo 25 anos esse ano, e para quem não viveu esse momento de luta, mas reconhece a sua importância, fui lá revisitar para entender quais foram as nossas modificações desde a época dessa Constituição de 88 para cá, e qual a importância da gente cravar nas leis. A gente sabe que as leis não bastam, mas a nossa importância da gente cravar nas leis alguns direitos fundamentais. E para mim, o que me chamou mais atenção na mudança da Constituição de 88 foi que está escrito lá: todo o poder emana do povo e por seus representantes, e é exercido por seus representantes eleitos. E em 88, uma pequena mudança, mas que faz total diferença, ou diretamente através do povo. Ou seja, todo o poder emana do povo, é exercido por seus representantes ou de maneira direta. E é isso que a gente vem querendo dizer. A gente respeita profundamente, tem um profundo orgulho e carinho por nossos representantes que assim chegaram lá no poder, mas a gente também quer exercer nosso poder de forma direta. A gente também quer dizer, e a gente muitas vezes não precisa de representantes para dizer o que a gente pensa ou para dizer como devem ser as coisas. Hoje, a nossa juventude, as mulheres, os negros e as negras, sabem muito bem o que querem, sabem onde querem chegar, têm profundo respeito pelas trajetórias já percorridas, mas a gente também quer ser incluído e quer poder dizer. Então, esse espaço aqui é fundamental. Então, dizer que, para nós, no movimento da Marcha Mundial das Mulheres, a inclusão do transporte como um direito social, um direito fundamental, é muito importante para nós. A gente vai continuar nas ruas, a gente vai continuar nos espaços em que fomos chamadas para dizer que isso é uma luta nossa, sim, que nós queremos e que isso é fundamental para que toda a população, homens e mulheres, possam construir sua autonomia, possam construir sua emancipação social. E não só aqueles e aquelas que têm
que são de uma outra classe, que são da classe que tem dinheiro, da classe que só vê a cidade como um consumista, como só tem direito quem pode pagar por eles. Então, para a gente, mais uma questão também que eu gostaria de dizer, é que incluir esse direito na Constituição Federal é também pensar que o Estado ele não é um mero gestor das políticas, ele também tem que ser um formulador, ele também tem que ser aquele que também recebe as demandas e pensa uma sociedade melhor, que ele apenas não pode ser um gestor como se ele tivesse uma pretensa neutralidade. O Estado, os gestores, o governo tem lado sim, nunca serão neutros, e a gente entende que esses nossos representantes, pessoas que estão hoje exercendo o poder para estarem do lado do povo, para que essa falsa neutralidade não penda para o lado de quem tem dinheiro, penda para o lado de quem mais precisa do Estado, penda para a maioria da população, penda para o lado do povo. É fundamental que, então, o transporte seja um direito fundamental, que o Estado não seja um mero gestor do que aí existe, sim que ele possa se colocar do lado do povo e da classe trabalhadora. De forma bastante sintética, é um pouco isso que a gente veio aqui também no seminário dizer, que a gente está disposta a continuar na luta para que o transporte seja um direito social, para que o transporte seja incluído na nossa Constituição Federal como um direito fundamental, porque a gente quer que homens e mulheres possam ter acesso a essa cidade, a esse país, aos bens que são produzidos pela classe trabalhadora, e que continuaremos na luta, seja nas ruas, seja nos espaços institucionais, para que a gente possa avançar nesse sentido.